Oiê, meu nome é Debiane, sou cristã evangélica e você está aqui no Verbo no Escuro, mais especificamente no Holy Ghost Stories, onde eu trago relatos sobrenaturais reais de pessoas reais, só que com uma cosmovisão cristã. Garanto que você não vai achar isso em nenhum outro lugar da internet. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e o mais importante, se inscreve, o canal é pequenininho, a sua inscrição vai fazer muita diferença. Hoje eu vou trazer 3 relatos, todos tirados do Reddit, não vou expor o usuário, mas eu vou contar exatamente como ele deixou. Vamos lá? E o relato do primeiro usuário começa assim. Aos 14 anos, tentei vender minha alma. 20 anos depois, minha vida é suspeitosamente perfeita. Tenho pavor de me aproximar de Deus por causa disso. Olha, antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu sei que esse subreddit recebe muitas postagens que na verdade são crises de saúde mental ou até pessoas tentando encurralar crentes em um debate. Esse não é o caso. Sou um adulto saudável, feliz no casamento e com uma carreira estável. Eu tô escrevendo isso porque estou genuinamente com medo e não sei a quem recorrer. Não fui criado com fé e tenho medo de começar agora por causa de algo que eu fiz quando era criança. Quando eu tinha 14 anos, eu estava em um momento muito difícil. Meus pais haviam se separado e eu vivia na pobreza em um conjunto habitacional. Minha mãe estava ausente e eu sofria bullying na escola. Eu estava completamente sem esperança. Uma noite, em total desespero, orei para qualquer pessoa que estivesse me ouvindo. Eu disse em voz alta que venderia a minha alma por um mínimo de esperança de uma vida normal. O problema é que eu acho que alguma coisa pode ter escutado. Logo depois disso, a minha vida mudou de uma forma que parece sobrenatural. Eu perdi peso, fiquei radiante em questão de meses. Eu perdi o peso sem nem tentar. Passei em provas para as quais não estudei, mesmo sem ter ido à aula por meses. Conheci a minha esposa pouco depois e ainda estamos casados e felizes 20 anos depois. Entrei para as Forças Armadas e desde então tenho tido uma sorte incrível. Tenho uma situação financeira razoável, boa saúde, uma família maravilhosa e saudável. Mas a natureza específica dessa sorte é o que me assusta. Sempre que surge um problema financeiro, logo depois temos sorte, ganhando um pequeno prêmio na loteria ou um bônus no trabalho que cobre exatamente o que precisamos. Ainda mais assustadora é a minha segurança física. Já me envolvi em acidente de carro nos quais não fui culpado, e enquanto outro motorista acabou com ossos quebrados, eu saí só com um hematoma. Também houve incidentes no trabalho em que muitas vidas poderiam ter sido perdidas, inclusive a minha, mas contra todas as expectativas, tudo acabou bem. E há muitos exemplos disso. Agora, na faixa dos 30 anos, eu sinto um chamado da fé, mas eu tenho pavor de já estar dominado por algo mais. Eu tenho medo de que se eu entrar em uma igreja ou tentar orar para Deus, algo dê errado e eu perca tudo. Ou pior, que eu já esteja condenado por causa daquele acordo que eu fiz quando era um jovem desesperado. De uma perspectiva cristã, é realmente possível vender a alma? Será que eu me excluí da graça de Deus ou isso é uma paranoia? Resumindo, aos 14 anos, em um momento de desespero, orei e ofereci a minha alma para ter uma vida melhor. 20 anos depois, minha vida é estatisticamente muito sortuda. E eu tenho medo de me aproximar do cristianismo porque temo já ter feito um pacto com outra coisa. Gente. Vocês sabem que o inimigo, o Satanás, o diabo, ele é tipo um estelionatário. Ele começa a fazer negócios pra você, como faz você se sentir como se fosse o melhor negócio, o negócio da sua vida, e no final ele vai lá e cata tudo. Eu, como cristã, eu não acredito que esse menino, aos 14 anos, tenha vendido a alma dele. Ele era uma criança, ele não tinha entendimento. Claramente ele não tinha nenhum envolvimento com Deus, eu não conhecia a palavra na época, ele era só um adolescente, ele era só uma criança entrando na adolescência e já enfrentando alguns problemas que para ele ali pareciam ser o fim do mundo e fizeram que ele acabasse falando isso. Mas sinceramente, não foi aí.
Não foi aí que ele vendeu a alma. A vida dele de fato foi boa. A vida dele teve um plot, como ele mesmo contou, e no final tudo deu certo. Só que hoje ele entende a necessidade de se aproximar de Deus. Mas hoje ele é como se fosse o jovem rico. Ele tá com medo de perder aquilo que ele acabou ganhando em vida. Independente se isso que ele ganhou veio de um lado ou de outro, ele ganhou. E hoje ele tem. E ele tá certo de pensar que talvez aceitar o chamado para o cristianismo, talvez seguir Jesus, não vai trazer para ele uma vida melhor. Às vezes pode trazer uma vida pior. Ele já percebeu isso. E o verdadeiro paradoxo para ele agora não é se ele vendeu a alma ou não, mas é se ele estaria disposto a abrir mão da vida dele pela vida eterna. Essa situação é bem comum. Satanás, a outra coisa, aquilo que ele acha que vendeu a alma, não pegou ele quando ele tinha 14 anos. Pode ser que pegue ele agora, se por acaso ele escolher os bens que ele juntou aqui na terra, em vez de buscar o tesouro no céu. Complicado. Eu espero do fundo do meu coração que esse rapaz faça a melhor escolha para ele. Jesus nunca obrigou ninguém a seguir ele, ele só falou: quem quiser, pega a cruz e vem. Eu espero genuinamente que ele tenha feito a escolha certa. Vamos pro próximo relato. Olá a todos! Preciso muito de ajuda porque eu sinto que fiz algo que pode ter tido um efeito contrário ao que eu queria e a situação toda tá ficando assustadora. Para contextualizar, sempre tive essa coisa estranha com manifestações. Sempre que eu penso em algo repetidamente ou me concentro nisso por um tempo, acaba acontecendo. Tem sido assim há anos, a ponto dos meus amigos até me pedirem para manifestar coisas para eles, porque a maioria das coisas que eles pedem acaba se tornando realidade só de eu pensar nisso. Mas tudo mudou quando meu ex e eu terminamos. Foi uma separação complicada e dolorosa, e durante o período sem contato eu fiquei tão desesperada que comecei a praticar bruxaria com ferramentas de verdade, em vez de confiar apenas na manifestação. Basicamente, eu me tornei uma bruxa iniciante, comprando velas, ingredientes e tudo mais que eu achava que precisava. Depois disso, fiz vários feitiços. Um deles foi um feitiço para remover a influência de terceiros, no qual listei os amigos de má influência do meu ex, o time de futebol dele e muitas outras pessoas que eu acreditava estarem afetando negativamente no nosso relacionamento. Também fiz um feitiço de reconciliação, um feitiço para o amor e obsessão, um feitiço para afastar alguém e, honestamente, tantos outros que eu nem consigo contar agora. Acontece que meu ex voltou. Ele realmente voltou. Não sei qual feitiço fez isso, mas ele voltou. Só tinha passado uma semana e as coisas não pareciam mais as mesmas. E por causa disso eu acabei fazendo ainda mais feitiços. Por fim, encontrei o feitiço em uma plataforma chamada Feitiço de Tatatá. Eu não vou falar aqui porque eu não quero que vocês procurem. É claro que eu pesquisei um pouco e vi que havia riscos e que o tatatá não era recomendado para iniciantes. Eu sabia disso, mas como estava desesperada e queria que desse certo, continuei mesmo assim. Segui todas as instruções e coloquei o feitiço na minha meia, exatamente como dizia. Mantive lá o dia todo. Na noite seguinte, o meu namorado e eu nos encontramos. Jantamos fora normalmente a princípio, mas depois ele começou a reclamar que o time de futebol dele estava agindo de forma estranha com ele e o tratado mal. Isso era estranho, porque eles eram muito próximos antes como irmãos. E isso me lembrou imediatamente que eu havia incluído todo o time de futebol no meu feitiço para remover a terceira pessoa. E depois disso piorou. Ele de repente ficou com ciúmes dos meus amigos por vários motivos. Estávamos em público e ele perdeu a cabeça de tal forma que acabou me humilhando na frente das outras pessoas. Eu tentei acalmá-lo, mas não adiantou. Ele disse que eu tinha agravado todos os problemas que ele já tinha naquele dia. Então ele saiu furioso e acabamos em um estacionamento abandonado. Foi aí que tudo piorou ainda mais. Ele me xingou, disse que se eu não cortasse a relação com os meus amigos, ele me arrastaria até e me jogaria. Ele até tentou ligar para os meus amigos na hora, porque ele queria agredir eles fisicamente. Como só estávamos nós dois lá, ele me agrediu fisicamente. Ele nunca tinha feito isso antes em todo o nosso relacionamento. Eu fiquei completamente chocada. Acabei chorando e nem sequer eu entendi na hora o que estava acontecendo. Agora eu tô aqui analisando tudo isso e eu sinto que talvez o feitiço tenha saído pela culatra. Não sei se foi o feitiço do tatatá especificamente ou se foi a combinação de
tudo que eu fiz. Não sei se acidentalmente acionei algo ou abri algo para o qual não estava preparado. Eu não sei exatamente que tipo de orientação eu estou buscando, mas preciso de uma opinião. O que eu posso fazer a seguir? Uma limpeza energética? Devo banir algo? Eu tô com medo porque eu sinto que eu posso ter atraído algo que eu não consigo controlar. Qualquer conselho de bruxas experientes seria muito bem-vindo. Pelo jeito, essa usuária aqui tá procurando conselho de bruxas, então eu não posso ajudar. Porque o meu Deus, ele não controla aquele que ele ama. O meu Deus fez o céu, a terra, o mar e os homens. Ele fez tudo isso e deixou pronto, com um sistema de regras e leis prontos onde tudo funciona e nós temos escolha de como vamos usufruir daquilo que ele colocou na nossa mão. Você pode se perguntar se eu, como cristã evangélica, acredito em bruxaria. E eu posso te surpreender se eu falar que sim. Eu acredito. Eu acredito porque se não existisse, não seria repetido várias vezes na Bíblia que não é pra gente praticar. Agora, a questão é, por que não é pra gente praticar? Quem tem filho pequeno sabe que muitas vezes não dá pra explicar tudo pra uma criança porque ela não entende. A gente quer proteger a criança de colocar a mão onde tá quente, de se queimar, de tomar choque, de cair, de se machucar. E todas as crianças acreditam que estão sendo podadas, amarradas, torturadas por não poder fazer aquilo que elas querem, quando no fim o que elas querem é colocar a mão na panela quente. Vocês já entenderam que nós somos a criança, né? Se ele disse que não era pra gente praticar bruxaria e feitiçaria, é porque tinha um motivo. E o motivo é que nós não temos poder nenhum. Essa usuária disse acreditar ter poderes porque ela pensava e as coisas aconteciam, mas não, a gente não tem poder. A nossa palavra é vã, nós somos fracos. A gente é insignificante nesse universo. A gente não pode fazer nada. Mas tem quem pode. Eu não vou chamar com um nome específico, você pode entender como entidade, anjo, espíritos, que não é o Espírito Santo. Pode batizar com o nome que você quiser. Mas a questão é que, sim, existem coisas, pessoas, indivíduos capazes de fazer aquilo que a gente quer além do natural. Não é só Deus, não foi só Jesus que operou milagres, mas foi só Jesus que realmente quis o nosso bem. E dada essa situação, quando alguém pede para outro que não é Deus, acreditando estar fazendo por si só, porque não tá, a partir do momento que se faz um feitiço, que se faz alguma coisa, que se tenta manipular a realidade de uma forma sobrenatural, não é a pessoa que está fazendo. A pessoa está pedindo para alguém fazer. E esse alguém vai fazer. Mas ele não está preocupado com o resultado. Bom, em resumo, para terminar, é isso. Se aquele que fez tudo, que conhece o manual de todos os funcionamentos do universo, falou não faz, é melhor não fazer. Bora pro relato do terceiro usuário? O usuário postou assim: vendi minha alma. Experiência pessoal. Já faz quase um ano que eu lido com esse problema e finalmente decidi compartilhar. Mas como o título diz, eu vendi minha alma. Foi um ato que tomei voluntariamente em meio a um devaneio. Não quero compartilhar os detalhes abertamente. Mas logo eu fui tomado pela ideia e a minha consciência me fez sentir um profundo arrependimento por ter feito. Desde então, minha vida tem sido marcada pelo medo constante de um erro permanente e irreversível, ou, pior ainda, da condenação eterna. É evidente que isso acabou com as minhas ambições, pois eu tenho muita dificuldade em me imaginar fazendo qualquer coisa com isso em mente. Essa foi apenas a primeira realidade dura que eu tive que aceitar. Devo dizer que nem tudo foi ruim. Consegui encontrar alegria e paz em alguns momentos. Além de ter a minha resistência mental testada e a minha inteligência desafiada, eu aprendi muito com esse processo, descobrindo todos os tipos de coisas estranhas e interessantes sobre mim. Gosto de acreditar que tudo isso faz parte do processo de individualização, mas a dúvida sempre retorna e às vezes é demais para eu suportar sozinho. Estou postando isso porque aqui é um lugar que eu admiro muito e eu imagino que a maioria de vocês seriam as pessoas com quem eu mais gostaria de conversar. Obrigado pela leitura, espero que todos estejam tendo uma noite maravilhosa e feliz transformação. Esse usuário está preocupado com a condenação eterna por ter vendido a alma dele. Mas essa mensagem dele realmente não contou muita coisa. Ele descreveu uma vida normal, como qualquer um de nós temos. Desafios que afiam a nossa mente, momentos de alegria, momentos não tão alegres. É uma vida completamente normal. Só que o interessante é que o mais perturbador tá aí. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por Ele.
Dada essa constatação, uma vida normal nunca vai ser o suficiente para que a gente esteja livre da condenação eterna. A gente precisa estar perto de Jesus, porque ser bom a gente não vai conseguir ser mesmo. Fazer as coisas certas a gente não vai conseguir fazer mesmo. A gente precisa manter o alvo de chegar em Jesus, porque é Ele que vai levar a gente para a vida eterna. Não é o que a gente faz, não é por obras. A salvação é um favor que nós não merecíamos. E mesmo assim, Deus nos deu. E mesmo assim, Ele não obriga ninguém a ir com Ele. Mas eu não quero pagar para ver. Jesus não prometeu uma vida fácil, não prometeu um final feliz nessa terra, não prometeu prosperidade financeira, não prometeu nada disso. Jesus prometeu a vida eterna. Prometeu que toda lágrima do nosso rosto fosse seca. Prometeu que não haveria mais tristeza e nem dor. Ele prometeu que não haveria mais morte. E ele venceu a morte. Por isso, mesmo que ninguém seja obrigado a seguir ele, eu desejo do fundo do meu coração e eu peço em nome de Jesus que essas pessoas de fato encontrem o Espírito Santo, que de fato encontrem o caminho para Deus, de fato encontrem Jesus, porque não tem vida melhor do que aquela que a gente vive para sempre. E hoje foram esses 3 relatos. Escreve aqui nos comentários, você gostou, não gostou? O que você acha? Você concorda comigo? Discorda? Deixa sua opinião aqui. Não esquece de deixar seu like e fica com Deus. Eu vou encerrando. Na semana que vem tem vídeo novo. E é isso. Só lembrando vocês que esquece de dar uma olhadinha depois que você apagou a luz. Tchau!